Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Nossa aula hoje será de língua portuguesa e iremos continuar o nosso estudo sobre o gênero textual conto. Iniciaremos com o momento de leitura de leite com um conto bem conhecido. Vamos lá? E o conto escolhido para a leitura de leite de hoje é O Patinho Feio, de autoria de Marismar Borém, ilustrações de Vanessa Alexandre. Em uma bonita manhã de outono, a pata Sofia construiu seu ninho de gravetos, perto do lago. Então passou a chocar. E depois de 33 dias, 5 de 6 ovos se quebraram, e os filhotinhos nasceram, todos belos e saudáveis. Sorrindo, a bicharada foi visitar a mamãe e os bebês. Que lindos patinhos, tão amarelinhos, já aprendendo a nadar, sejam bem-vindos. Mas ainda havia um ovo que não se abria. Será que não vingará? Os animais se perguntavam. Preocupada e esperançosa, Sofia continuou a chocar. Enfim, a casca trincou e nasceu uma avezinha, bem diferente, que não tinha a mesma cor e graciosidade de seus irmãos. A família achava isso estranho. Aquele patinho é cinzento, patinho desajeitado, patinho feio. O pobrezinho era sempre excluído. Sentindo-se triste e solitário, de tanto sofrer, resolveu fugir. Nadou durante todo o dia, em busca de um lar que o acolhesse. Já anoitecendo, o patinho chegou a uma lagoa cheia de marrecos. Ele se aproximou e tentou se agrupar. Novamente zombaram dele. Você não pertence à nossa família, pato feio que não sabe mergulhar. Rejeitado, o patinho partiu. Não só nadou, como andou muito. Quando quase se abeirava de um rio, viu um bando de gansos flutuando sobre as águas. Eles são cinzas e se parecem comigo. Achei a minha família. Mas os gansos o expulsaram com ruídos estridentes. Não aceitamos estranhos em nosso lar. No entanto, o patinho desprezado nunca desistia. Enquanto procurava, ia crescendo e se emplumando. Certo dia encontrou uma grande lagoa, onde viviam aves de pescoços longos e sinuosos, de plumas alvas, com elegância inigualável. Essas aves foram dóceis com o recém-chegado. Então ele resolveu ficar todo o inverno, sendo bem cuidado e amado. No início da primavera, em uma manhã perfumada pelas cerejeiras, o pato acordou com um grande alvoroço. Que linda plumagem! Quanta beleza! Sem acreditar nos elogios, ele olhou para o reflexo na água e se deu conta de que pertencia àquela família. Na verdade, o patinho feio era um cisne, o mais bonito de todos. Então, a história que nós acabamos de ouvir é um conto. Vamos relembrar quais as principais características de um conto? Vocês lembram? No gênero textual conto, há a presença de um narrador. Quem é mesmo o narrador? É quem conta, quem está narrando aquela história. Há um enredo. O enredo é tudo o que acontece na história, desde o início, o meio, até o final. Há a presença de personagens. Há um tempo, que é o período em que a história acontece, e também um espaço, que é o ambiente, o cenário,
onde toda aquela história está acontecendo. Então, essas são as características do gênero textual conto. A presença de um narrador, tem um enredo, possui personagens, tem um tempo e espaço. E o que nós podemos aprender com a história do patinho feio? Há várias lições que nós podemos tirar dessa história. Então, nós vimos que a história do patinho feio conta as desventuras de um patinho que nasce diferente dos outros, tendo uma penugem escura, enquanto seus irmãos são todos amarelinhos. E assim o pobre patinho, ele cresce infeliz, triste, sentindo-se diferente dos outros e achando-se feio e rejeitado por todos os animais. E se sentindo-se triste, e desprezado pelos animais, ele sai em busca de outros lugares, de outros animais que pudessem acolhê-lo. Mas a gente viu que teve grupos que também não o aceitaram, como os marrecos e os gansos. Mas o patinho ele não desiste. Ele não cansa de ir atrás desses grupos, desses animais que o aceitassem, até que ele encontra um bando de cisnes. E com o passar do tempo, ele percebe que ele não era simplesmente um patinho. Ele se torna um cisne. E ele transforma-se no mais bonito dos animais do lago, uma coisa que ele nem sequer sonhava. Então, a história do patinho feio, ela nos ensina principalmente que não se deve julgar ninguém pela aparência. A gente deve ter respeito, acolher o outro. Porque quando nós respeitamos o outro se sente acolhido. E assim a gente vai vivendo melhor, convivendo melhor em sociedade, seja na escola, seja com os colegas do bairro, seja em nossa casa. Então, que acima de tudo, a gente aprenda a respeitar o próximo. E aqui nós vamos encerrando mais uma aula. Fiquem agora com a atividade. Seu professor ou professora irá explicar lá no grupo da turma. Um cheiro e até a próxima aula.